Olá, bom dia. Então vamos lá, dando sequência ao nosso curso de informática, passo a passo, partindo do zero. Mas essa aqui é uma aula bem importante, porque a gente vai então entender um pouquinho das partes que compõem a parte central do computador. Coloquei essa frase aqui: conhecereis a verdade vos libertará. Eu acho muito importante, né? A gente ter sempre uma referência de conhecimento, porque tudo na vida a gente fica meio dependente daquilo que as pessoas falam. E o conhecimento faz com que a gente se livre de algumas ciladas que a vida nos proporciona também. E a gente sabe que hoje em dia a informática faz parte da nossa vida, e quando a gente deixa de aprender, a gente cria dependência do outro. Então, você sabendo as partes que compõem o computador facilita para você, inclusive para uma questão da manutenção quando for necessário. Vamos lá. Vamos abordar aqui então duas coisinhas aqui que são comuns a gente ouvir por aí: hardware e software. Qual que é a diferença? Quando você escuta a palavra hardware, na verdade ele está se referindo só à parte física que compõe o computador. Então, são os aparatos eletrônicos. Você fala assim: meu computador tem um HD. O HD é uma peça física, então ele é um hardware. Memória também é uma peça física. Então, a gente vai entender um pouquinho o que é necessário para que a máquina funcione. E software? Software é a parte lógica. Por exemplo, eu estou aqui agora gravando esse vídeo através de um programa. E esse programa a gente dá o nome então na categoria de software. Então, ficando claro: hardware, parte física; software é tudo o que for programa, certo? Sequência. O computador também é conhecido como desktop, mas você pode ouvir falar Note, meu Note, PC, CPU. São nomes comuns, apelidos que o computador vai tomando ao longo do tempo. O notebook é um computador portátil. Ele possui características de funcionamento igualzinho de um computador, e como eu disse, né, ele tem uma autonomia por conta da bateria que ele tem, e ele chega a ter uma duração de 4 horas e até chegando a 8 horas os mais modernos. É um modelo compactado de um computador. PC. O que significa PC? Personal Computer, ou computador pessoal. O PC também é chamado por alguns de CPU e possui um formato mais robusto, mas ele precisa da rede elétrica, ele não tem autonomia. Existem casos que um aparelho que é usado em empresa, chamado de no break, que é como se fosse ele retém a energia, e vamos supor que cai no supermercado a energia por um tempo. Aí ele mantém o computador funcionando no caixa por um determinado tempo, né? Vamos lá, dando sequência ao PC. A composição de um computador ele distingue de um notebook, pois o PC tem uma estrutura formada por periféricos. Já no notebook é tudo junto nele mesmo. Então, o CPU, monitor, teclado, mouse, como foi aquela foto que eu mostrei na outra aula, são os itens básicos para que você tenha o computador funcionando. Esse é um CPU, que é a unidade central de processamento, também chama-se de torre. Pode ver que na composição dele, aqui nessa parte superior, era muito utilizado antigamente CD-ROM ou DVD-ROM, ou alguns mais recentes, tinha o Blu-ray, e também ele tem aqui uma parte onde era usado o disquete. Disquete é um disco, né, onde eram gravadas as informações. Depois ele tem esses LEDs aqui, onde indicam que o HD está funcionando, que o computador está funcionando, ou coisa do tipo. Ele tem o botão do power e tem um botãozinho aqui, geralmente tem todos eles, de reset, que é quando o seu computador trava, você indica que aperta o reset para que ele desligue e ligue automaticamente. Não é muito aconselhável porque ele pode danificar algumas partes do computador. Monitor. Monitor é um periférico de saída, onde a gente vê então aquilo que a gente manda para o computador e ele retorna para a gente com informações. Teclado. Ele pode ser só um teclado alfabético ou numérico. Então, se você olhar nessa parte aqui tem os números e aqui tem a parte alfabética. Se bem que nas teclas sempre tem a caixa alta que a gente segura, ou caps lock, onde a gente também consegue colocar os números do teclado, ou uma tecla chamada shift. Mouse é um periférico de entrada também. Através dos cliques você manda a executar determinada tarefa, abrir um programa, coisa do tipo. E existem inúmeros outros periféricos. Por exemplo,
Aqui você pode ver que temos uma impressora, onde é um dispositivo de saída, um microfone, que é um dispositivo de entrada, porque você manda a sua voz para o computador, uma caixinha de som, que é dispositivo de saída, e o headset, que tem já a composição do microfone mais os fones. Conclui-se então que os periféricos são de entrada ou de saída. Quando você vai mandar alguma informação, é de entrada. Quando você recebe a informação, de saída. Só para ficar bem claro, né? Fica bem fácil a gente entender agora. Ó, o teclado, por exemplo, é um periférico de entrada ou de saída? Pense. Pronto. Se você respondeu que é um periférico de entrada, está correto, porque é através dali que a gente digita e manda a informação para o computador. Mais uma. O monitor é de entrada ou de saída? De saída. Se você respondeu, está correto, pois é onde ele devolve as informações para você, daquilo que você manda para o computador. E para você entender um pouco mais, temos aqui as peças que compõem a torre. Se você perceber, essa parte aqui, a caixa, é chamada de gabinete. Aqui atrás dela tem a fonte. Dentro dela tem uma placa chamada de placa-mãe. Tem uma placa de vídeo, uma placa de som e um processador, memória e o HD, que é o hard disk ou disco rígido. O gabinete, ele é uma embalagem onde você coloca todo o conteúdo dessas peças. A fonte, essa fonte, ela que manda a energia e ela, como ela tem esses cabinhos, ela manda a voltagem correta para o funcionamento do computador. No notebook também tem uma fonte, mas é onde, além de alimentar o computador no notebook, ele também recarrega a bateria. Placa-mãe, olha lá. Uma placa-mãe, ela também chamada de motherboard, é composto de encaixes, que a gente chama de slots, onde você coloca as demais peças. Por exemplo, se você vier aqui nessa parte aqui azuladinha, é onde você coloca a memória RAM. E se você vier nessa parte, nesse encaixe, é onde você coloca a fonte. Então, e ela já vai ter as saídas de som, de vídeo, todas embutidas nela. Algumas não vêm embutidas. Elas têm essas outras entradas que são chamadas de slot PCI. Existem vários tipos de slots, tá? Placa de vídeo é o que manda pra gente as informações, na verdade manda pro monitor. Veja que ela tem uma saída chamada de VGA. VGA também significa Video Graphic Adapter, e tem também saídas diferentes, mas a mais comum é a VGA. Placa de som, se você perceber, ela também tem algumas saídas. O mais comum a gente utilizar esse verdinho e esse cor-de-rosa, que é a saída de som, e o cor-de-rosa é a entrada de microfone. As demais são para uma composição de som um pouco mais profissional. Processador, é só esse chipzinho aqui, ó. Ele é o coração do seu computador. Sem ele, seu computador não funciona. E quanto mais potente ele for, mais rápido é o seu computador. Memória RAM, Random Access Memory. Na verdade, é uma memória que ela possibilita com que o computador seja mais rápido. Então, quanto mais memória RAM você tiver, mais rápido ele é. Existem memórias de todo tipo de medida, né? São medidas em kbytes, megabytes, gigabytes. Hoje em dia em gigabytes, né? Então, você fala assim, eu tenho 4 GB de memória RAM. Significa que você tem plaquinhas, então, que compõem 4 GB de velocidade no seu computador. O HD. O HD é um tipo de memória também. É o disco rígido. Ele é um disco rígido porque dentro dele tem um disquinho onde você vai fazendo gravações. Então, quando você cria uma pasta, faz um arquivo, ele grava dentro desse disco. Então, aqui é uma agulha que vai executando as gravações, e também a vantagem é que você pode apagar a qualquer tempo. Tá legal? Agora, revisando então, o computador é formado por um conjunto de dispositivos, tanto de entrada como de saída. Dispositivos de entrada enviam informações ao computador e os de saída retornam as informações. Os dispositivos mais comuns são CPU, monitor, teclado, mouse e impressora. O CPU possui partes, componentes para o seu funcionamento, que são gabinete, fonte, placa-mãe, placa de vídeo, placa de som, processador, memória RAM e HD. Com isso, o computador já funciona, e funciona muito bem. Fim desta aula introdutória e teórica. Nas próximas aulas a gente vai colocar a mão na massa, vamos começar já a operar o sistema, e vocês vão ter uma compreensão melhor, porque quanto mais a gente vai fazendo
executando algumas atividades, mas a gente vai adquirindo conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de clicar no gostei ou não gostei, compartilhe o vídeo, se puder, mande sugestão, certo? Muito obrigado.